Bom, pessoal, acabamos de ver então moléculas com 3 nuvens e 2 ligantes, né, que foi esse exemplo aqui. 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 2 ligantes, nós temos uma geometria angular. Agora, quando nós temos 3 nuvens ao redor do átomo central e 3 ligantes, nós vamos ter uma outra geometria. Olha aqui, ó. 3 nuvens ao redor do átomo central, né? O ângulo entre cada nuvem é 120 graus, expliquei o porquê no vídeo anterior. E aí eu tenho como exemplo o SO3. Tá, olha só, como que é esse SO3? Nós temos aqui o enxofre, né, que tem 3 pares de elétrons ao redor dele. Ele tem 6 elétrons ao redor dele, porque ele é do grupo 16 e ele precisa então de 2 ligações para ficar estável. E aí eu vou ligar ele com o oxigênio, que também tem 3 pares de elétrons ao redor do átomo central. Ou seja, também precisa fazer 2 compartilhamentos, tá? 2 ligaçõezinhas. Então se eu venho aqui e faço uma ligação, não fica estável, mas se eu faço aqui outra ligação, 2 ligações, uma ligação dupla, 2 compartilhamentos, a molécula já está estável, é o SO, tranquilo. Ele existe, tá? É o SO, que é o monóxido de enxofre. Para me ligar mais um oxigênio aqui, olha só, eu tenho aqui um oxigênio que tem 6 elétrons e precisa de mais 2 para ficar estável. E o enxofre já está estável, então ele pode pegar um dos seus pares e emprestar para o oxigênio, que é uma ligação covalente dativa. Então o SO2, ele também existe, é o dióxido, nós vimos no exemplo passado, uma molécula angular. Como que eu faço para ter o SO3 então? Esse cara aqui, eu tenho que ligar 3 oxigênios dele. Então como que eu ligo o terceiro oxigênio? Olha aqui. O mesmo átomo de oxigênio, o terceiro aliás, não o mesmo, o terceiro do mesmo tipo, né? Ele tem aqui um par. O enxofre tem um par sobrando, já está estável, ele pode pegar esse par e fazer mais uma ligação covalente dativa. Acabou, não tem mais como ele fazer dativa, já usou todos os seus pares para fazer dativa. Tá, aqui é o SO3, que é o trióxido de enxofre. Tá, os 3 são gases poluentes atmosféricos, geralmente produzidos na combustão de motores a diesel. Tá, o diesel, quando queima, libera esses poluentes, o SO2, o SO3 e o SO na atmosfera. Uma das causas é a chuva ácida. Mas mais para frente vamos ver isso melhor. Então, quantas nuvens que nós temos ao redor do átomo central? Olha aqui, ó, uma ligação dativa, né? É uma nuvem ao redor desse átomo central. Aqui eu tenho uma outra nuvem, que é uma ligação dupla, é uma nuvem. E aqui eu tenho uma terceira nuvem ao redor do átomo central. Tá? É esse desenho aqui. Dou uma murchadinha ao meu balão. Tá, mas faz de conta que são os 3 iguais, tá? Então aqui é a minha mão direita, esquerda é o átomo central e eu tenho 3 nuvens ao redor dele, tá? E essas 3 nuvens, elas estão com um ângulo de 120 graus e eu tenho 3 ligantes, um em cada ponta, tá? Olha só, eu tenho essa molécula aqui também, tá aqui, ó. Uma ligação dupla do enxofre com oxigênio e 2 da ativa do enxofre com 2 oxigênios. Que desenho que você consegue ver aqui? Não é uma linha, né? Também não é um ângulo só. Ok? Essa geometria, em química, em geometria molecular, nós chamamos ela de trigonal plana. Tá? Porque o núcleo, o desenho vai ser dado pelo núcleo dos átomos. E eu vou ter essa disposição aqui, ó. Um núcleo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Tá? Você percebe que é um triângulo, né? Então nós chamamos essa molécula de trigonal plana. Você observa aqui o desenho de um triângulo. Ó. Alguns autores até chamam essa geometria de triangular. Tá? Se você achar algum exercício pela internet esse nome, geometria triangular, não precisa achar estranho. Tá? Mas nos livros mais novos nós chamamos de trigonal plana, tá certo? Então, moléculas com 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Moléculas com 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 3 ligantes,
elas têm uma geometria, chamamos de trigonal plana. É uma geometria 2D, em duas dimensões. Tá? No plano eu consigo desenhar essa geometria tranquilamente. Ok? Agora, e se nós tivermos 4 nuvens ao redor do átomo central? Que situação que nós teremos? Olha só, vou começar com 4 nuvens e 2 ligantes. Porque eu posso ter 4 nuvens e 3 ligantes, 4 nuvens e 1 ligante, e 4 nuvens e 2 ligantes, que é esse caso da água que nós vamos começar agora. Olha só, tem 4 nuvens. Está vendo que 4 nuvens tem um desenho que nós chamamos na matemática de tetraedro? Tá? É um desenho que ele tem 4 lados, tá certo? Olha só, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um outro lado, aqui eu tenho o terceiro lado e aqui embaixo é o quarto lado. Se você virar ela de qualquer jeito, você vai observar 4 lados, é um tetraedro, é quase uma pirâmide, tá? Mas na pirâmide nós temos uma diferençazinha, ok? Então essa molécula aqui nós temos 4 nuvens ao redor do átomo central, que dá um tetraedro. Só que olha só que geometria que é essa. Tá vendo que os vermelhos como é que fica? Que geometria que é essa? Já mostrei ela para vocês. É uma geometria angular. É a mesma que essa daqui, gente. Pode ver, olha só. Como é que fica os balões vermelhos. Um ângulo, né? Olha aqui. Aqui o mesmo desenho, só que aqui eu tenho 4 nuvens, tá? Se eu tentar fazer isso aqui ficar igual uma cruz, por exemplo, ó, ficar assim, com 90 graus, não vai dar certo. Não é a estabilidade dela. Agora se eu faço assim, ó, ela fica estável desse jeito. Ou seja, qual que é o máximo de ângulos, o máximo de graus que as nuvens conseguem ficar uma da outra, tá? É esse ângulo aqui. 109 graus e 28 minutos. Tá? Essa é a distância de uma nuvem para outra. 109 graus e 28 minutos. Bom, quem que faz esse tipo de geometria dessa forma? Com 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que só 2 ligantes. É a água. Tá? A água, olha só, quando você vai fazer a ligação dos átomos na molécula de água, o que eu tenho? Eu tenho o oxigênio, que tem 3 pares de elétrons ao redor do átomo central, 6 elétrons, tem que fazer 2 ligações. E o hidrogênio, que tem 1 elétron só, e só faz uma ligação, porque ele é monovalente e fica estável com 2 elétrons. Então eu faço uma ligação aqui, não fica estável, faço mais uma aqui, fica estável. Essa é a molécula de água. Então quantas nuvens eletrônicas que eu tenho ao redor da molécula de água? Eu tenho essas 2 nuvens aqui, que são as ligações simples, né? E eu tenho mais um par aqui que não está fazendo ligação, mas é uma nuvem. E também um outro par aqui que não está fazendo ligação, que é uma nuvem. Por isso que eu tenho aqui 2 pares eletrônicos ao redor do átomo central que não faz ligação. E mais 2 pares que fazem. Então por isso que eu tenho aqui os 2 balões que eu fiz lá no exemplo, que são, coloquei vermelho, o vermelho aqui também. Aqui, esses 2 balões aqui são vermelhos, porque eles fazem ligação. E os outros 2 não fazem. Tá, então, digamos que aqui vai ser um vermelho, 2 vermelhos que faz ligação. O átomo central ali é o oxigênio. E aqui eu vou ter um hidrogênio. Aqui eu vou ter outro hidrogênio. E os outros 2 ali, pares que não têm ligação. Tá, a molécula de água, então, ela fica assim. Ó. Ela fica linear, tá uma linha aqui, ó. Ela não tá assim. Tá, o normal dela é esse ângulo aqui. É uma geometria angular. Então aqui eu tenho os 2 hidrogênios, tá? Que estão fazendo as ligações com o oxigênio. Cada um é uma nuvem. Aqui tem uma nuvem, aqui tem outra nuvem. E aqui em cima eu tenho as 2 nuvens que não tem ligante. Não está ligando, mas está fazendo repulsão. Tá? Então essa figura aqui é um tetraedro, né? Porque tem 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Só que eu só tenho ligantes em 2. Por isso que essa geometria ela é angular. Então a molécula de água é um exemplo de molécula que tem 4 nuvens ao redor do átomo central, só que só tem 2 ligantes ao redor do átomo central. Então moléculas que têm 4 nuvens e apenas 2 ligantes, ela vai ter uma geometria angular.